Fala, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Muito prazer para você que ainda não me conhece, eu sou o Rafa aqui do canal da Ernet Indicadores. E hoje, galera, eu vou trazer para vocês o vídeo de um indicador. Na verdade, eu vou trazer 4 indicadores aqui, de uma coisa um pouco antiga que o pessoal me pede há algum tempo, que é o seguinte: Rafa, a gente não consegue colocar um indicador de janela no indicador de gráfico, como por exemplo o MACD, estocástico, IFR, ou qualquer outro indicador que fica numa janela separada. Você não consegue colocar ele na mesma janela do gráfico. Então é isso que a gente tem aqui nesse vídeo. E eu vou mostrar para vocês como que você pode fazer para colocar um indicador de janela no gráfico de preço. Isso é uma coisa relativamente simples, mas não tão simples assim de se fazer, por dois motivos principais. O primeiro é que cada indicador ele tem um cálculo diferente. Então, se você pegar o MACD, ele vai ser um cálculo, se você pegar o IFR, vai ser outro, o estocástico outro. Aqui eu tenho um DI+, DI-, com o ADX, são cálculos totalmente diferentes, uma coisa da outra, e cada cálculo desse, ele vai ter um resultado diferente, obviamente, né? Então, o resultado dos indicadores, o valor que eles retornam, são totalmente diferentes. Aqui, por exemplo, no MACD, nesse momento, a gente tem aqui o MACD menos 6 e menos 23, aqui em cima, ó. Aqui embaixo eu tenho o IFR 40, o estocástico lento 21, DI+, DI menos 20 e 24. A princípio, os valores aqui, hoje, nesse momento, estão semelhantes. Mas olha só, se eu pegar aqui, por exemplo, o MACD, nesse ponto aqui, ó, ele estava menos 126. Aqui ele estava mais 217, 207, enfim, acima de 200. Então isso vai levar ao segundo motivo, que é o quê? A escala de preço, a escala de valor dos indicadores de janela é diferente da escala de preço do ativo. Então, eu tenho, por exemplo, aqui um índice a 140 mil, enquanto que o MACD está 9. A gente tem, por exemplo, aqui o BIT a 585 mil, 584 mil, enquanto que o MACD dele está a 128, o histograma, no caso, 128. A gente tem um dólar a 5.513, enquanto que o MACD dele agora tá a zero, praticamente, ó. Tá 1,38, tá aqui, ó, 0,10, tá vendo? 0,20 a média, 0,14 o MACD, menos 10 o histograma. Então a escala de valor dos indicadores é completamente diferente da escala de preço do ativo. Então, tipo assim, não tem como eu colocar esse indicador aqui direto no gráfico de preço, porque a escala é totalmente diferente, a escala é totalmente outra. Então eu não consigo comparar uma coisa com a outra. Para fazer isso, eu preciso normalizar o valor do indicador e pegar uma referência no gráfico de preço para que, a partir do gráfico de preço, para que eu consiga, de uma certa forma, como eu posso dizer, clonar, copiar, aproximar, normalizar o valor do indicador no gráfico de preço, tá bom? Então isso é uma coisa que dá um pouquinho de trabalho, mas não é impossível de fazer. As inteligências artificiais estão aí para isso mesmo. Eu uso bastante aqui, em bastante estudo que eu faço, eu uso elas para poder refinar o código, para me dar dicas, para me dar sugestões, enfim, e me ajudar a fazer esses cálculos mais complicados e mais complexos, tá bom? No caso, aqui eu tenho 4 indicadores que eu vou mostrar para vocês. O código está aberto, tá bom? Eu vou explicar o código passo a passo, está aqui no cantinho. Eu tenho aqui o do MACD, do RSI, do estocástico lento, do DI+, DI- com o ADX, tá? Vou mostrar para vocês, é claro que cada um deles tem a sua peculiaridade, cada um deles tem a sua forma do preço ser normalizado. Normalizar o preço quer dizer, eu vou pegar um indicador, por exemplo, como o MACD, aqui no caso, que tem uma escala totalmente diferente, e vou usar uma referência aqui no gráfico de preço para que eu consiga plotar ele no gráfico de preço exatamente igual ele está aqui embaixo. Vocês vão ver que ele não vai ficar exatamente igual, tá bom? Mas os sinais vão ficar iguais. Por exemplo, a gente tem ele subindo aqui, ó, e depois ele já começa a descer a partir desse ponto aqui. Enquanto que aqui no gráfico de preço eu tenho ele subindo ainda, apesar de aqui no indicador ele está descendo. Porém, apesar dessa diferença, você percebe que o cruzamento aqui do MACD está exatamente no mesmo ponto aqui, ó. No caso aqui negativo, ó, aqui nesse ponto. O cruzamento bem aqui nesse ponto, e aqui eu tenho um histograma, eu coloquei ele verde e vermelho para você poder ver quando o histograma está positivo ele vai ficar verde, quando o histograma está negativo ele vai ficar vermelho, tá bom? Então vai dar uma diferença, tá? Porque eu não tenho como, por exemplo, para normalizar o valor do indicador no ativo, eu não posso pegar um preço específico, como por exemplo aqui no índice, se eu pegar o 140,
amanhã o índice vai estar lá em 120, ou em 160, ou em 200. Então eu não tenho como pegar um preço específico para ser uma linha reta. Não tem como eu fazer isso. Então eu tenho que pegar o valor do ativo, eu vou mostrar para vocês, obviamente, o que eu fiz aqui. Eu peguei a mediana do preço, peguei a diferença entre a máxima e a mínima do candle, peguei essa diferença e usei isso como a linha zero, tá? Então, aqui no MACD, por exemplo, a gente tem a linha zero do MACD, certo? Essa linha zero aqui no MACD, eu calculo ela aqui no gráfico como se fosse a mediana, como se fosse o valor médio do candle, a diferença entre a máxima e a mínima do candle. Vou mostrar para vocês aqui no código, tá bom? Mas só para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando. Então, eu preciso de um valor como referência para poder normalizar esse preço. E aqui eu usei o median price, é uma função nativa aqui do Profit, já que já pega essa diferença de máxima e mínima do candle, tá bom? Então vamos lá, eu tenho aqui o MACD, eu vou vir aqui no código, mostrar para vocês como que é o código, e obviamente que tem duas coisas que eu preciso explicar direitinho para vocês poderem entender, que é a questão da escala do preço. Eu tenho uma escala percentual que a gente utiliza para poder esticar ou diminuir o indicador, porque é o seguinte, eu tenho uma escala de preço diferente para cada ativo. Como eu já mostrei aqui para vocês, o índice está em 140, o Bitcoin está em 584 e o mini dólar está em 5.516. Então, a escala de preço dos ativos é totalmente diferente. E mesmo eu pegando o median price deles, ainda assim eu preciso fazer um ajuste na escala do indicador. Percebam que aqui no índice, ó, ele tá bonitinho, né? Tá certinho, tá plotando legal, tá ok. Agora, se eu vier aqui pro Bitcoin, olha só, ele já fica mais espaçadão, já fica mais aberto, fica mais distorcido. Aí, se eu reduzir a escala, vocês percebam que ele vai se ajustando. Então, eu tive que fazer um cálculo de diferença percentual para poder fazer o ajuste dessa escala. No dólar é a mesma coisa. Se eu colocar aqui, vou colocar uns 5 minutos aqui só para vocês poderem ter uma ideia melhor, ó. Percebam que no dólar, como a escala é menor, ele vai ficar mais apertadinho, né? Ele vai ficar mais curto. Então eu preciso pôr uma escala maior para ele poder calcular nos ativos que tem um valor menor. Se eu colocar numa ação, ele vai ficar praticamente uma linha reta, vai ficar praticamente um fiozinho, você nem vai ver a diferença. Então você precisa aumentar a escala. Tá? Eu vou explicar isso direitinho aqui no código, beleza? Então vamos lá. Tenho aqui aberto o código do MACD no gráfico. Olha só. Começo com o cálculo de ATR. Eu tenho uma constante que eu vou salvar o período do ATR que eu vou usar para normalização. Então, esse ATR aqui, no caso, é o período dos últimos 100 candles. Então, eu vou usar esse ATR dos últimos 100 candles como referência para a gente poder fazer a normalização do preço depois. Eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos os inputs. MACD sobreposto é a primeira versão. Eu acho que não vai ter outras porque ficou muito bom. Acho que não tem muito que a gente mudar nisso daqui. O cálculo ficou muito 10, o indicador ficou perfeito, ele retorna os valores exatamente iguais, tá? Não tem segredo. Aqui eu tenho os períodos, certo? Tem um período da média lenta, rápida, o período sinal, a escala percentual, que é justamente o que eu acabei de comentar com vocês, o deslocamento vertical. Então eu tenho a possibilidade de deslocar o indicador para cima ou para baixo do preço. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho, tá bom? E aqui eu tenho a possibilidade de exibir o MACD ou exibir o histograma, ou exibir os dois, obviamente. Então a gente pode exibir só o MACD, só o histograma, ou os dois, tá? As variáveis, tem segredo, depois você vai ver aqui, você copia isso aqui e tá tudo certo. Tem algumas variáveis aqui, como por exemplo essa aqui de string, que eu ia fazer umas coisas aqui, mas acabei nem fazendo. Deixa eu aproveitar para tirar isso aqui, para não ficar muita coisa. Acho que end price também eu posso tirar aqui. Eu ia fazer umas coisas aqui, mas depois eu achei melhor deixar ele mais prático desse jeito aqui do que colocando texto ou fazendo um monte de coisa, tá? Então vamos lá. Aqui no MACD de forma específica, eu tenho esses multiplicadores aqui das médias móveis, tá bom? Então eu tenho o multiplicador da rápida, lenta e da sinal. Isso daqui eu faço para média exponencial, tá? Isso aqui é uma normalização do preço da média, porque para você que não sabe, não sei se talvez você não saiba o que é MACD, mas MACD significa Moving Average Convergence e Divergence, ou seja, convergência e divergência de médias móveis. Ele vai subtrair o valor da média rápida e da média lenta e vai plotar essa diferença. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a média de 12 menos a média de 26, eu tenho a diferença que é a linha do MACD, essa linha branca aqui. Depois eu tenho uma média móvel desse valor, que no caso é a média sinal. O sinal é justamente isso, a média móvel desse valor aqui do MACD. E o histograma é a diferença entre
a média móvel do MACD e o MACD, tá bom? Então, o MACD é a subtração de uma média móvel curta e uma média móvel longa. A linha de sinal é uma média móvel do MACD, dessa subtração, e o histograma é a diferença entre a média móvel do MACD e o MACD, tá bom? De forma bem sucinta. Então eu tenho esse multiplicador aqui, ó, que eu faço para eu poder calcular as médias móveis aqui do MACD e jogar ela no gráfico de preço, tá bom? Então eu precisei fazer essa normalização aqui para eu ter um MACD aqui no preço, tá? Você vai ver que nos outros indicadores eu não precisei fazer isso. Eu faço isso aqui só no MACD, porque o MACD ele é baseado no cálculo de médias, enquanto que os outros indicadores têm outros cálculos. Então ficou mais fácil, no caso, eu pegar o valor do MACD diretamente com base aqui nas médias móveis mesmo, ao invés de pegar o valor dele do indicador aqui, né? Ficou bem mais prático, bem mais fácil fazer dessa forma, tá bom? Então aqui eu calculo o MACD, calculo a linha central do MACD e tudo mais, faço a média móvel e o histograma, tá? Então eu tenho o cálculo do MACD, o cálculo da linha de sinal, que é justamente essa daqui, e o cálculo do histograma, que é justamente a diferença de uma com a outra, do MACD e da linha de sinal, beleza? Depois, para fins de normalização do preço, eu pego o valor do ATR. Então eu pego o ATR aqui, armazeno ele numa variável, e eu peguei justamente 100 períodos do ATR para fazer essa normalização, tá bom? Foi um período que eu achei razoável. Você pode mudar aqui, pode pulsar o código, pode mexer da forma que você quiser. Eu acho que vai ficar bacana, talvez você queira fazer um estudo de alguma forma específica, mudar qualquer coisa aqui, então fica ao seu critério, tá? Eu usei 100, coloquei como uma constante, valor fixo, eu acho que ficou bom desse jeito, mas obviamente você pode fazer os seus estudos e as suas alterações, tá bom? Então a gente tem aqui o cálculo inicial para fazer tudo isso é o cálculo da linha zero, que é a linha que eu vou usar como referência para eu plotar o indicador aqui no gráfico, tá bom? Então olha só, o MACD, aqui no caso bem específico, o MACD, ele tem como referência a linha zero. Então quando ele está positivo, quando ele está negativo, eu tenho um cruzamento dele acima e abaixo do valor zero. Eu poderia ter o eixo 50, eu poderia ter o eixo 100, eu poderia ter, sei lá, qualquer valor de referência para um indicador específico. Aqui no caso do MACD, a gente tem a linha zero. No RSI, eu também usei a linha zero, no Stochastic também, e no DI+, DI-, eu acho que eu usei a linha zero também. Eu usei a linha zero como referência para todos eles. Mas você pode usar do jeito que você quiser, tá? Você pode pegar aí, fazer as suas adaptações. Às vezes você tem um indicador, você tem alguma coisa que você usa, e você gostaria de plotar isso no gráfico para você ter de forma mais visual. Então você pode usar como referência o valor que você quiser. Aqui no caso, eu usei a média. Aqui no caso, eu usei a linha zero, tá? E eu fiz uma média desse valor só para poder ter uma suavização dessas linhas, tá? Aqui no caso, não precisava fazer uma média, mas eu fiz essa média porque eu achei que as linhas ficaram muito pontudas aqui no preço. Eu achei que ficou muito, visualmente falando, eu achei que ficou feio. Então eu peguei uma média, fiz uma média aritmética do período lento, só para poder ter essa média mesmo, só para poder suavizar um pouquinho a linha do indicador. Não alterou em absolutamente nada o resultado, o espelhamento do indicador de janela para o indicador plotado no gráfico, tá bom? É exatamente igual, é exatamente o mesmo. Não mudou absolutamente nada, ele só suavizou um pouquinho as linhas, beleza? Então, o cálculo em si dessa linha zero é o quê? O median price menos o ATR vezes o deslocamento. Aqui, pessoal, eu poderia usar simplesmente o median price. Eu não precisava fazer esse cálculo aqui de ATR com deslocamento. Quer ver? Se nós viermos aqui nas funções, eu pesquisar aqui por median price, é uma função gráfica que vai me retornar a média entre a máxima e a mínima da barra. Ou seja, eu tenho aqui esse valor aqui de 160 pontos, 80 pontos no caso seria o median price. Então, exatamente os 50% da barra. No gráfico de 1 minuto, isso obviamente vai ser um pouco diferente, porque aqui, por exemplo, eu vou ter 105 pontos, então o median price seria 50 pontos, tá? Aqui nesse caso a gente tem 60 pontos, então o median price seria 30 pontos. Seria exatamente o eixo de 50% entre a máxima e a mínima do candle. E por que eu usei isso como linha zero de referência? Porque para fazer essa normalização, eu precisava de um preço de referência. Eu precisava de ter algum valor de referência para poder normalizar esse preço. Então eu usei o median price, eu poderia ter usado o preço de fechamento, a máxima e a mínima, o preço típico, poderia ter usado um valor específico, um preço específico, tipo 140 mil, poderia ter feito qualquer coisa, eu poderia pegar qualquer valor para especificar isso. Mas eu preferi usar o median price. Eu acho que ele
Não sei, foi só uma escolha. Poderia ter usado qualquer um outro, mas escolhi o medium price porque eu acredito que 50% da vela é o ideal. E aqui, no caso, eu subtraio ele do ATR vezes o deslocamento vertical. Por quê? Olha só. Percebam que aqui eu tenho o indicador e ele tá bem em cima do preço. Só que às vezes, sei lá, você acha que tá embolado aqui, você não quer que ele fique em cima do preço. Então o que que você pode fazer? Você pode vir aqui nos parâmetros do indicador, deslocamento vertical, e colocar -5, por exemplo. E você vai ver que o indicador vai para baixo. Então ele vai usar como referência o preço médio, que vai estar sempre aqui no meio do gráfico, tá? Então o median price vai estar sempre no meio dos candles, por isso que eu usei o median price. Se eu usasse fechamento, uma hora ia estar aqui, outra hora ia estar aqui, enfim, não ia ser, eu achei que não ia ser legal, então eu usei o median price para isso. E aí ele vai estar sempre no meio do gráfico. Então o deslocamento eu posso deslocar tanto para baixo quanto para cima. Se eu colocar mais 5, ele vai para cima do gráfico. Então, às vezes, por exemplo, você quer o MACD e você quer o IFR aqui no gráfico de preço. E aí você pode fazer esse deslocamento para colocar um em cima, um embaixo. Você quer o estocástico em cima e o IFR embaixo, ou sei lá, você quer qualquer um dos dois em qualquer posição. É só você fazer isso daqui e você consegue ter esse deslocamento vertical do indicador sobreposto em cima ou embaixo do gráfico de preço. Eu achei isso muito da hora. Foi uma funcionalidade que eu achei bacana de ter aqui no indicador e ficou muito legal. Que aí você às vezes fica tudo embananado aqui em cima e você não quer isso, você quer só ter uma visualização mais prática do indicador aqui no gráfico de preço, aí você põe na parte de baixo, põe em cima, sei lá, e fica bem legal, tá bom? Então, por isso que eu uso o ATR para fazer essa normalização do deslocamento e eu uso o ATR também para fazer a escala do indicador. Então, só recapitulando, eu tenho aqui a linha 0, que eu vou usar o preço médio, né, no caso o median price, que é a diferença entre a máxima e a mínima da barra. E eu tenho a escala, que é a escala que eu vou utilizar para poder aumentar ou diminuir esse indicador aqui no gráfico de preço por conta do valor do ativo. Eu preciso ter o ajuste percentual dessa escala, tá bom? Então eu pego o ATR e multiplico pela escala percentual, que é esse parâmetro aqui, dividido por 100, que daí eu vou ter a porcentagem, tá bom? Então essa escala aqui, ela serve justamente para eu esticar ou comprimir o indicador. Tá? Então, por exemplo, ele está aqui como 3. Se eu colocar ele como 0, ele vai ficar bem justinho, vai ficar bem comprimidinho. Se eu colocar aqui como 10, ele vai expandir mais. Se eu colocar ele como 50, ele vai... Nossa, 500 não, misericórdia. 50, ó, tá vendo? Ele vai expandir mais ainda. Então, por exemplo, num ativo como o Bitcoin, se eu colocar ele como 50, ó, ele vai ficar muito expandido. Tá vendo? Eu preciso fechar toda a escala de preço aqui para eu poder visualizar ele. Agora, se eu colocar aqui no Bitcoin, deixa eu ver aqui, como 5, ele já fica mais comportadinho. Mas ainda assim, ainda fica toda coisa, eu preciso fechar um pouco a escala. Se eu colocar ele como 1, vamos ver. Ó, ele já fica mais comportado. Tá? Então ele já fica mais centralizado. Se eu voltar aqui para o dólar, olha só, ele está bem fechado por conta da escala de preço. Bitcoin está em 500 e poucos mil, o dólar está em 5 mil, o índice está em 140. Então você precisa, no ativo que você vai trabalhar, você precisa fazer esse ajuste. E não tem certo ou errado aqui, tá? Não tem um melhor valor. Tem um valor que fica visualmente falando melhor para você, para sua visualização, tá bom? Às vezes você acha aí uma escala percentual e você faz um get aí toda vez que ele fechar em cima, fechar embaixo, sei lá. E você pode ir brincando nesse sentido, né? Você pode fazendo as suas diferenças aí, que, sei lá, talvez funcione para você de alguma forma, tá bom? E aí você repare que no gráfico temporal ele fica de um jeito, no gráfico rente fica de outro, no gráfico de pontos vai ficar de outro jeito também. Se eu colocar num 10p aqui, por exemplo, tá vendo? Ele já fica mais comportadinho, no 11R já fica mais esticado, no 1 minuto fica menos esticado, nos 5 minutos fica esticadão aqui, igual você tá vendo. Então, sim, você precisa fazer o ajuste pro time frame e pro ativo que você quiser trabalhar, tá bom? Justamente por isso que eu coloquei todas essas possibilidades de você mexer na escala do indicador e você mexer no deslocamento dele. Tendo calculado a escala e a referência com o deslocamento vertical, a única coisa que eu preciso fazer é justamente pegar a linha 0 e somar o MACD multiplicado pela escala. Que esse aqui vai ser a plotagem no MACD, esse aqui vai ser a plotagem do sinal e a plotagem do histograma. Então eu sempre vou ter a linha 0, a zero line aqui, no caso, que é o preço médio como referência aqui, tendo como base esse cálculo aqui com o deslocamento, tá bom? E aí eu vou fazer a soma do valor do MACD, do valor do sinal e o valor do histograma.
E aí eu coloquei uma regra de coloração aqui, para quando o histograma for maior que 0, ele pintar de verde, que no caso é justamente isso daqui, e quando o histograma for menor que 0, pintar de vermelho, que é justamente o que você tá vendo aqui. E cara, ele reflete exatamente, é idêntico, tá bom? É igualzinho. É claro que ele vai ter algumas nuances aqui por causa da escala, tá bom? Por causa do preço. Então, por exemplo, você vê que ele começou a baixar aqui, mas ele não começou a baixar aqui, tá? Mas o cruzamento foi exatamente nesse ponto, ó. Percebam que o histograma aqui, ó, esse segundo valor aqui, ó, tá como -2 e aqui ele tá como +4. Então aqui o cruzamento foi exatamente nesse ponto aqui, ó, tá bom? Tanto que o histograma muda a coloração. Então essa linha laranja aqui no MACD é a linha 0, tá? É a linha 0. E aí eu tenho o histograma como essa linha colorida, beleza? Toda vez que ele tá acima, percebam aqui, ó, verde, abaixo vermelho, acima verde, abaixo vermelho. E tem umas linhas do MACD aqui em cima também. Percebam que teve o cruzamento aqui, ó, aqui em cima eu tive o cruzamento, tá aqui, depois outro cruzamento aqui, então aqui estava para baixo, aqui para cima, depois aqui outro cruzamento, ó, aqui, depois aqui também, ó. Pensamos que, cara, ele vai fazer igualzinho, mano. Idêntico, o sinal vai ser o mesmo. Talvez você vai ver que, nossa, mas esse aqui tá mais alto do que esse aqui tá mais baixo do que esse aqui e tal. Cara, isso aí é por causa da escala do preço. Como eu uso o preço médio como referência, aqui o preço médio tá mais alto do que esse preço aqui. Então, tipo, isso aí, infelizmente, não tem como você literalmente reproduzir exatamente igual, idêntico ao que tá aqui. Talvez você tenha um cálculo que tenha como fazer isso, mas a solução mais eficiente que eu encontrei foi justamente usar isso daqui como referência, tá bom? Então, como o preço médio tá na mesma região, então ele realmente vai dar essa diferencinha aqui, mas é uma coisa somente visual, tá bom? Porque o valor do cruzamento, a movimentação dele é exatamente a mesma. Ó, o MACD cruzou a linha 0 bem aqui nesse ponto, tá bom? Então a gente tem que depois aqui, ó, a média cruzando a linha 0. Aqui a média cruzando a linha 0. Depois a gente tem aqui, ó, ele fechando abaixo do histograma aqui nesse ponto, ó, aqui e aqui. Depois a média fechando abaixo do histograma aqui e aqui, tá bom? Então tá 100%, tá representando 100% o valor, não tem nenhuma diferença, tá bom? E por final aqui no MACD, a gente tem a opção, como eu comentei, de exibir somente o MACD ou somente o histograma. Então, se eu quiser colocar só o MACD, eu não quero plotar essa linha aqui do histograma. Eu coloco exibir MACD como sim e histograma como não. Aplico, ele fica só a linha do MACD. Se eu quiser só o histograma, aplico e ele fica só as linhas do histograma. Lembrando que essa linha laranja aqui é a linha 0, tá? E o histograma é representado por essa linha que tá com a coloração aqui, tá bom? Se eu clicar e não, ele obviamente não vai exibir nada, tá? Mas tem o MACD aqui. Beleza? E aí você pode mudar os parâmetros, né? Vou colocar aqui o 150, 14, 14, que a gente vê em tudo quanto é canto aí. Vou aplicar. Colocar o histograma também. E vou mexer aqui no MACD nativo. Tá? Vocês vão ver que ele vai refletir exatamente os mesmos sinais, ó. Cruzamento aqui. A coloração, linha 0. Tal. Cruzamento aqui de novo, ó. Aqui nesse ponto. O cruzamento aqui. Tá? Percebam que ele, ó, fechou acima, abaixo do histograma bem aqui, ele fechou abaixo do histograma aqui também, tá? Então, pessoal, ele tá refletindo exatamente igual o indicador de janela, tá? A mesma coisa, tá idêntico, não muda absolutamente nada, tá bom? Todos os cruzamentos, eu fiz essa verificação exaustiva, tá aqui, tudo feito certinho, tá bom? Vocês vão ver que não tem nenhum erro. É porque essa média aqui é de 14 aqui, ó. Tá? Então, tá tudo certinho, não tem nenhum erro, tá bom? Aqui, ó, 100%, beleza? Esse aqui, então, é o MACD com o MACD histograma, tá? Sobreposto aqui no gráfico. Vamos pro outro, que é o RSI. Deixa eu minimizar aqui o indicador, maximizar o RSI, jogar para cá, ocultar o MACD e exibir o RSI. Tá na mão, meu amigo. Jogar aqui para cima, ó. Chique, olha só.
Então, a mesma coisa que eu tenho para o MACD, eu tenho também para o RSI e para todos os outros, vai ser a mesma coisa, tá? Só que aqui eu tenho o período do RSI, obviamente eu mudei os parâmetros, porque no caso aqui a gente tem o período do RSI, o tipo do RSI, a linha de sobrecompra, que é a linha de 70 no caso, a linha central de 50 e a linha de sobrevenda, que é essa linha de 30 aqui, tá bom? Aí a mesma coisa, escala percentual, deslocamento vertical, se eu quero exibir só o RSI ou se eu quero exibir também as linhas. E aqui no caso do RSI, deixa eu já mostrar para vocês aqui os parâmetros, tá? Eu tenho só o RSI, que no caso é a linha branca, beleza? Eu tenho só ele. Cara, exatamente a mesma coisa, ó. Aqui nesse ponto, ele tá mais baixo, tem uma divergência aqui, mas por quê? Porque a linha mediana é exatamente igual. Então, apesar do valor do RSI aqui tá menor, se eu exibir a linha, você vai ver que em relação à linha, ó, ele é exatamente a mesma coisa, tá bom? Então aqui eu tenho ele acima da linha de 70 e aqui eu tenho ele fechando exatamente igual a linha, ó, e aqui é exatamente igual a linha, tá bom? Na escala do preço dá uma diferença, mas no valor do indicador em si é idêntico, tá? Não tem nenhuma diferença, beleza? Então aqui eu tenho ele só o RSI, beleza? E aqui eu tenho só as linhas, no caso eu quiser exibir só as linhas, que aí fica sobrecompra e sobrevenda do RSI, e você pode até tipo fazer alguma coisa com base nisso aqui, cara. Sei lá, você vê o preço tá sobrecomprado com base na sobrecompra e sobrevenda do RSI. Sei lá, você pode fazer estudo, fazer banner aqui, sei lá, você pode fazer qualquer coisa que você quiser com base nisso aqui, tá? Ficou até meio interessante isso daqui, né? Parece um Keltner, mas não é um Keltner, é um estudo literalmente baseado no RSI mesmo, tá bom? Na transposição dessa escala aqui do RSI para o gráfico de preço, tá? Ficou até interessante, tanto esse aqui quanto do Day mais, Day menos também ficou bacana. Eu já vou mostrar para vocês como é que ficou do Day mais, Day menos. A gente já vai chegar lá, tá bom? Então a gente tem aqui o RSI. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar aqui nos parâmetros. Eu acho que não, é basicamente isso mesmo, tá? Então deixa eu vir aqui para o código. E aí repara que no RSI, como eu comentei, no MACD eu utilizei aquelas médias, tal, fiz umas coisas, e no RSI eu não precisei fazer isso. Eu simplesmente resgatei o valor do RSI, tá? Calculei o ATR para normalização e tal, defini a linha zero. E aqui a mesma coisa, só que eu pego pelo período do RSI, a média, ao invés de pegar pela média longa, eu pego pelo período do RSI, tenho o preço médio, e aqui, ó, eu faço a linha zero mais o valor do RSI menos 50 e multiplico pela escala vezes 0,02, cara. Isso aqui é para o ajuste da escala, tá bom? Porque é o seguinte, eu subtraio 50 justamente para que eu tenha a linha zero como uma linha de referência, tá? E multiplico por 0,2 para eu poder ajustar a escala de 50 para 100. Eu sei que talvez fique um pouco diferente isso daí, mas esse plot aqui ele representa justamente isso. Eu preciso dessa linha zero, tá? Mais o valor do RSI menos 50, que é para eu poder tirar a diferença do RSI, e eu multiplico ele pela escala e multiplico por 0,02 para eu poder ter o ajuste da escala de 100 e de 50, tá bom? Talvez eu falando assim fique um pouco complicado, mas como vocês podem ver, funciona. Isso que é o importante, o negócio tá funcionando, tá aqui 100%, tá bom? Isso aqui é simplesmente o ajuste de escala, a normalização do preço. Porque eu preciso que ele fique centralizado em 50. Eu preciso que ele fique, a plotagem dele, aqui no gráfico de preço, fique sempre normalizado a partir do eixo 50. Então eu subtraio o valor 50 do RSI e multiplico por 0,02, que aí no caso vai dar a escala certinha do gráfico de preço, tá bom? O Claudio me ajudou bastante nisso aqui, porque eu não estava conseguindo achar esse cálculo para fazer essa escala. Então foi o Claudio que me deu essa resposta aqui da escala de preço para eu poder ajustar o RSI exatamente igual ele tá no indicador para o gráfico de preço. E aí depois a gente tem a linha de 70, de 50 e de 30. E aí eu simplesmente pego a minha linha zero, no caso que é o preço médio, né, o median price, e faço a sobrecompra menos 50 vezes escala vezes 0,02, que é exatamente esse cálculo aqui, ó. O RSI é exatamente a mesma coisa que eu faço aqui para as linhas de 70, 50 e 30, tá bom? Exatamente a mesma coisa. Então, parece ser algo muito complexo assim, não é, é relativamente simples. As IAs estão aí para ajudar a gente nisso mesmo, tá bom? E elas estão aí para facilitar o nosso dia a dia de verdade, beleza? Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui em relação à escala percentual, tá? Se eu diminuir aqui, ele vai apertando cada vez mais, tá? Isso aí é óbvio, eu já exemplifiquei isso nos ativos. Se eu colocar para exibir o RSI, tá vendo? Então ele fica maiorzão, ó.
Mas, cara, é a mesma coisa, tá bom? É exatamente igual o que tem aqui, o que tem aqui no indicador de janela, você vai ter aqui no gráfico de preço, tá? E também tem a questão do deslocamento. -5, ele vem para baixo, -50, ele vai vir aqui para baixinho aqui, ó. Tá? Posso colocar ele para cima ou ele para baixo, tá bom? Que não vai ter nenhum problema, nenhum erro. Tá? E aí você precisa fazer os ajustes conforme você desejar no seu ativo, no seu time frame que você quiser fazer suas análises, beleza? Então vamos para o próximo, que é o estocástico lento. Deixa eu ocultar aqui o RSI, papapá. Deixa eu diminuir ele aqui, subir o estocástico para poder maximizar ele. Então vamos lá. Estocástico lento, com a média móvel, regiões de sobrecompra e sobrevenda, exatamente igual tá aqui no indicador. Tá? Então tem aqui, por exemplo, o cruzamento, ó, um com o outro. Aqui embaixo tem esses dois cruzamentinhos aqui, chato pra caramba. Então aqui, ó, depois eu tenho ele na região de 100, aqui, ó, acima de 100. E perceba uma coisa que eu vi aqui no estocástico, é o seguinte, toda vez que ele ficar reto aqui em cima, ó, percebam que ele vai ficar reto aqui também e vai ter essa característica, ó, porque o valor obviamente é igual, então, tipo, ele vai somando uma linha reta entre todos eles. Eu tentei fazer ele ficar reto aqui também, quando ele tá no 100, igual ele é aqui, ó, tá? Então, tipo, eu tentei pegar o valor e deixar ele assim, só que não ficou funcional, ficou muito feio, ficou muito fora da caixinha, tá? Esse cálculo dele plotando desse jeito, porque eu ia querer pegar, tipo assim, quando ele rompesse aqui essa linha da sobrecompra, aí, tipo, eu ia fazer uma operação, ia ter como se fosse um gatilho, um sinal, sabe? Mas não ficou legal, primeiro que não funcionou, foi devaneio da minha cabeça, não deu certo, apesar de, tipo assim, aparentemente aqui nesse caso, por exemplo, ó, ter dado muito certo, ele ter subido bastante depois aqui, que ele entrou no 100, então, tipo, subiu 700 pontos aqui, ó, quando ele ficou como zero, também ele caiu bastante, só que são raras as vezes que funciona desse jeito, tá bom? São raríssimas as vezes. E na maioria das vezes os sinais não são tão proveitosos assim, então não fez muito sentido eu ter essa plotagem, além de que desconfigurou totalmente, ficou totalmente fora de padrão o gráfico, porque ele ia plotar uma linha aqui e do nada ele ia subir uma linha zona aqui. Então ia ficar feio, ia ficar estranho. E ele ia perder também a referência em relação às linhas de sobrecompra e de sobrevenda, tá bom? Então por isso que eu deixei ele desse jeito. Toda vez que você vê ele esticadão assim, ó, é porque ele tá como 100 no caso aqui, ou como 0 aqui embaixo, tá bom? Isso é uma observação interessante. Tá, então tá aqui, pessoal, o estocástico é a mesma coisa, tá bom? O indicador, cara, é a mesma coisa. Período estocástico, tipo, sobrecompra, sobrevenda, linha central, e eu tenho a média móvel do estocástico aqui também, tá? Então a gente tem aqui exatamente o mesmo indicador aqui de janela refletido aqui no gráfico. Ó, ganhou a região de 80, perdeu a região de 80 aqui, depois perdeu a de 20 aqui, ganhou a de 20 aqui nesse ponto, tá? Então, cara, tá muito bem feito, tá espelhando exatamente igual, a mesma coisa, tá bom? E aí lembrando que se você mudar o ativo, você precisa refazer a escala percentual dele, tá? Aqui no caso do dólar acho que ficou bacana, fica bem visual. E deixa eu ver aqui no Bitcoin, também ficou bem visual, ficou legal, tá? Vou colocar uns 5 minutos só para ter uma visão melhor. Então, ó, e aí, cara, dá para você ver direitinho, ó. A partir desse ponto aqui, ele subindo, depois ele começa a descer, começa a subir e por aí vai, tá? Ficou muito legal, ficou muito bacana mesmo isso aqui. O estocástico ficou show de bola. Então, só revisando o código, é exatamente igual ao do RSI. Eu simplesmente substituí aqui o RSI pelo estocástico, tá bom? Ficou exatamente igual, a mesma coisa ali, entre 70, 50, 30, eu nem mudei os nomes aqui, deixei a mesma coisa, tá bom? E tem a opção aqui no estocástico de você plotar, ó, exibir só, deixa eu colocar aqui, ó, para exibir só o estocástico, tá bom? Então tem só a linha branca do estocástico mesmo, tá? Eu posso exibir só a média do estocástico ou posso exibir só as linhas do estocástico e você vai ter aqui literalmente o preço andando entre a sobrecompra e sobrevenda do estocástico. Ou então você pode, por exemplo, ter só o estocástico e as linhas. Ou você pode ter só as linhas e a média. Ou você pode ter só a média do estocástico e o estocástico sem as linhas. Tá vendo? Então, deixei essa possibilidade para você poder brincar e fazer seus estudos e ter as informações aqui no gráfico da forma que você quiser, beleza? Por fim, vamos aqui no Day mais, Day menos com o ADX. Esse daqui ficou 10, cara.
Esse aqui ficou top pra caramba. Deixa eu vir aqui pro índice, que ele fica mais visível aqui pra gente poder dar uma olhada. Olha só. E aí, pessoal, no Day mais, Day menos, também é praticamente a mesma coisa, tá? Eu não tenho aquela coisa das médias que tem lá no MACD, tá bom? Então eu pego aqui o valor do Day mais, do Day menos e do ADX. Tenho o ATR, tenho a linha zero, que aí eu utilizo o preço médio como referência e tudo mais. Tenho aqui a escala, tá bom? Eles variam entre 0 e 100 também, então a gente normaliza para menos 50, mais 50 e depois você faz a escala, para ele não mudar a escala de preço, tá bom? Então a gente tem aqui essa escala normalizada pelo ATR. O ATR é o Average True Range. Isso aqui é a diferença entre a máxima e a mínima num determinado período. Então, average é média, né? Então, tipo, tem a média desse deslocamento do preço, dessa volatilidade do preço num determinado período. E aí eu uso isso como referência para fazer escala, para normalizar o preço dessa forma. O ATR é o indicador ideal para você poder fazer isso, porque ele se adapta a qualquer ativo, tá bom? Então vamos lá, depois eu tenho aqui a posição para plotagem, centralizada a partir do 2,50, que no caso seria justamente aqui a nossa linha zero, tá? A nossa linha zero tem como referência. E aqui no caso do Day mais, Day menos, a gente tem como referência a linha 25, né? Porque o ADX, geralmente quando o ADX ele fica acima de 25, quer dizer que o ativo está em tendência, né? Se entende dessa forma, pelo menos de um modo mais geral. Então, quando o ADX está acima de 25, ele geralmente está em tendência, e eu coloquei aqui a linha de 25 justamente para nós termos essa referência, tá? Então, essa linha amarela aqui, ela é a linha de 25. E aí você pode, obviamente, alterar o valor para a linha que você quiser. Eu não coloquei isso aqui como parâmetro, cara. Deixa eu colocar aqui minha referência, colocar como 25, e aí a gente simplesmente substitui esse valor aqui, ó, como minha referência, beleza? Eu salvar, e aí a gente tem isso aqui como referência, ó. Se eu pegar aqui, por exemplo, colocar ele como. Deixa eu colocar ele como 15, por exemplo, só para a gente poder ver essa linha sendo alterada e a referência dela junto com um indicador. Então aqui a gente teve o cruzamento do ADX com a linha de 15, ó. Da mesma forma, o Day menos também, ó, cruzou para baixo nesse ponto aqui. E aqui a gente teve o Day mais, o Day menos cruzando a linha, ó, tá vendo? Aqui embaixo, de 15, tá? Depois nós tivemos ele cruzando aqui em cima de novo, a linha de 15, ó. Isso aqui quer dizer provavelmente que o preço está pegando uma tendência de baixa, né? Quando o Day menos vai subindo e o Day mais vai descendo, quer dizer que a tendência está diminuindo, está perdendo sua força, a tendência de alta, e a tendência de baixa está possivelmente iniciando. Então você tem aqui no gráfico de preço justamente a referência do Day mais, Day menos com o ADX, tá bom? Então o Day menos subindo a linha de 15, geralmente é 25, tá? Que se usa como referência, tá bom? Mas aqui eu coloquei 15 só para mostrar para vocês. Então a gente tem essa referência aqui. Percebam que ele cruzou exatamente nesse ponto, tá bom? Então você tem essa referência aqui como eixo. E aqui embaixo, ó, cruzou justamente aqui. Nós temos aqui também o Day mais cruzando a linha de 15, ó. Tá bom? Então ficou certinho, não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade nisso aqui. E cara, o Day mais, Day menos, muita gente usa ele como referência para uma série de robôs, uma série de indicadores e etc e tal. Então eu achei legal trazer ele aqui nesse esquema de plotagem no gráfico, que daí você consegue ter uma ideia melhor de como que ele funciona e do que está acontecendo no indicador de janela, sem precisar ter um indicador de janela de fato no gráfico. E aqui no gráfico você tem uma visualização mais prática dele, tá bom? E aqui no Day mais, Day menos, a gente tem uma diferença na escala percentual. Então você pode ajustar, obviamente, da forma que você quiser. Ele não vai perder as informações, ele só vai distorcer o tamanho dele, a escala, tá bom? Ele vai ou aumentar ou comprimir, tá? E aqui tem um deslocamento vertical. Se você deixar no zero, ele fica um pouquinho longe aqui do gráfico de preço, tá bom? Mas é por isso que eu coloquei ele como 2,5, que ele vai ficar mais perto, como uma referência. Pode colocar do jeito que você quiser, tá? E aí você vai brincando, né? Vai vendo como que fica. Às vezes, porra, fechou acima deles aqui, eu já quero estar comprando. Fechou abaixo, quero estar vendendo. Cara, esse aqui, às vezes, com um Day mais, Day menos, eu acho que vale a pena você dar uma olhada nisso daqui, tá? Dá uma olhada nisso aqui, cara. Fechou abaixo das linhas aqui, ó. Venda, fechou acima das linhas aqui, ó. Compra, compra, compra. Tá, cara, tiveram muitos poucos sinais que eu vi aqui. Por isso que eu deixei ele pro final, porque eu queria comentar um pouco sobre isso. De você fazer uma configuração nele, que ele fique aqui no gráfico de uma forma visual, para que você reconheça de fato os pontos no qual o preço tá fora
ou o preço tá, tipo, muito íngreme no sentido do indicador, obviamente, tá? Então você tem aqui, ó, o preço fechando abaixo deles, o DI+, cruzando a linha de referência, então você tem o preço fechando abaixo e tudo mais. Então, cara, eu acho que vale a pena você dar uma olhada, principalmente no DI+, DI-, que ele ficou um indicador muito bacana, ficou muito bom mesmo, tá? Eu achei que ficou muito 10, beleza? Então é isso aí, pessoal, o código-fonte de todos eles está aqui, tá? Eu vou dar uma repassada mais aqui rapidão. Deixa eu só salvar aqui para não perder. Tá aqui. Código-fonte deles, MACD, histograma plotado no gráfico. MACD, tanto linhas quanto histograma plotado no gráfico aqui, idêntico. Vou mostrar aqui que o vídeo já está com quase 40 minutos. Tá? Então vamos lá aqui no gráfico. Depois tem o RSI, beleza? Mesma coisa. RSIzinho aqui, monstro plotado no gráfico, tá bom? Junto com as regiões de sobrevento, sobrecompra e 50%, beleza? O estocástico lento aqui, mesma coisa, tá? Então tá aqui o código-fonte dele, aí o estocástico lento, mesma coisa aqui. No caso, você também tem a opção, obviamente, de ter o estocástico, a média e as linhas de sobrevento e sobrecompra, tá bom? Aqui no gráfico. Chic 10 e o DI+, DI- com o ADX, tá? Só reforçando que a linha verde aqui no caso é o DI+, beleza? Linha vermelha DI-. Essa linha amarela aqui, ó, é a linha de eixo, a linha de referência que você vai usar, no caso 25, 15, 0, enfim, a linha que você quiser, tá bom? E a linha branca é o ADX, tá? Então perceba que aqui deu uma esticada, quer dizer que o ativo estava em tendência e tudo mais, beleza? O ADX serve basicamente para isso. Então é isso aí, galera. Espero que vocês gostem, curtam esse conteúdo, gostem e façam seus estudos aí com o nosso indicador, tá bom? Com os indicadores, no caso, né? Sobrepostos aqui no gráfico. Eu espero que esse conteúdo some para sua vida, some para os seus trades, para os seus estudos, enfim, tudo mais, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Se você quiser ter acesso ao código, ao arquivo já em código aberto desses indicadores, tá aqui na descrição do nosso vídeo o link para você poder adquirir o Drive, tá? Adquirindo o Drive você dá um suporte para o nosso trabalho, você tem acesso vitalício a todos os nossos indicadores, robôs, setup, estratégias, tudo aquilo que a gente já lançou, tudo que nós vamos lançar e todas as atualizações, tá bom? Então, dá esse suporte pra gente, eu agradeço muito mesmo, de coração, que Deus abençoe sua vida grandemente, beleza? Tamo junto, bora pra cima, um forte abraço.